Olá a todas, a todos e a todes. Meu nome é Tiago Azeredo, estou aqui a convite do Sérgio Rossini para participar do Festival de Oficinas Culturais. Agradeço ao Sérgio pelo convite e pela oportunidade de participar. Eu sou farmacêutico, tenho formação na área de farmácia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e fiz meu mestrado e doutorado na área da saúde pública, né? Meus caminhos de pesquisa no campo do uso de medicamentos, de produtos para a saúde, se encaminhou para o lado da saúde pública, mas eu sempre me relacionei com o uso de plantas e o uso de folhas a partir da minha prática e da minha vivência comunitária e religiosa. Eu sou um bandista, pai pequeno do Templo do Vale do Sol e da Lua, e hoje vim falar um pouco sobre o uso de ervas nesse contexto religioso afro-brasileiro, e também o uso medicinal dessas ervas, como a gente aprende dos nossos mais velhos, né? Eu vou falar sobre 7 ervas para fazer essa oficina com vocês hoje. Conversei com meu pai, Luiz do Mulu, a quem agradeço pela bênção e orientação, falando sobre 7 ervas que são muito sagradas na Umbanda. Tá? Vou também, junto com vocês aqui, plantar o famoso vaso de 7 ervas. Não são as mesmas 7 ervas que são as mais comuns, né, as mais utilizadas nos rituais na Umbanda, mas o vaso de 7 ervas, que é usado nas portas, nas entradas, né, para proteção do lar, proteção dos estabelecimentos comerciais, enfim. E, por fim, vou fazer um banho, né, junto com vocês, que é uma das formas de usar a erva. Bom, a folha, no contexto religioso afro-brasileiro, ela é sagrada. Ela é porta de entrada e porta de comunicação entre o mundo que a gente vive, o mundo físico, o mundo externo, e o mundo das forças vitais que movem os seres humanos e a natureza, de um modo geral, né? Diz-se que sem a folha a gente não tem acesso ao nosso sagrado, né? Sem folha não tem orixá, como diz o dito, né, muito conhecido por aí, né? O uso das folhas, então, nesse contexto religioso, ele tem sentido de limpeza, purificação, propiciação dos nossos objetivos na vida, e de promoção da saúde das pessoas, né? De ativação das formas de estar saudável, tanto por meio de um uso medicinal da planta, quanto por um uso litúrgico com o objetivo de harmonização do corpo e da vida de quem está mobilizando o uso das plantas. A força das plantas na religião umbandista, desculpa, olho toda hora, minha gente, aqui para o lado, porque eu estou conversando também aqui com as plantinhas que estão aqui, né? Não são consideradas por nós objetos a nosso dispor, são seres vivos que compartilham com a gente, né, a dádiva, a graça da vida no mundo, e que nos ajudam pelo convívio, né, pelo compartilhamento do mundo e pela licença para utilizarmos em rituais, em remédios, em chás, essa bênção que a gente consegue obter, né? Então eu vou ficar de vez em quando olhando para cá, vocês não estranhem, porque vou conversando com elas também, porque essa é uma primeira coisa que eu acho importante de entender sobre o uso de plantas, né? As plantas para nós são uma força de vida muito grande. Tem um pedacinho da música do Caetano Veloso que diz: a luz do sol que a folha traga e traduz em verde novo. Eu acho esse começo dessa música muito bonito, porque traz esse mistério, do ponto de vista científico, nem um pouco misterioso, enfim, descrito na fotossíntese, mas para nós, essa graça de seres, né, existentes aqui no nosso mundo, que trazem energia, que vem de fora do planeta, e trazem e crescem, e com isso sustentam uma vida enorme ao seu redor, né? As folhas têm mistério, as folhas têm segredo,
e as folhas têm suas características com as quais a gente pode se relacionar em nosso benefício, né. Essa força sagrada das folhas, essa divindade presente nas plantas, esse caráter divino da erva, a gente chama de Ossanyin, né. Ossanyin, orixá que de uma perna só, isso é muito interessante, a própria figura de Ossanyin como força divina que sustenta num pé só, já mostra pra gente a relação de Ossanyin com os vegetais, né. As árvores, que são, para muitas pessoas, a representação primeira que vem na cabeça quando a gente pensa em planta, né, aquele ser que se sustenta no chão e se abre para o mundo, se abre para os céus, se abre para a vida a partir de um eixo. O San, então, que se movimenta com muita vivacidade, sustentado num pé só, né, orixá das folhas. O San carrega consigo o segredo das folhas, tem uma narrativa bonita que fala sobre isso, na ocupação do mundo, quando os orixás, os deuses, ocupam o mundo e vão dividindo seus atributos, pede-se ao Ossan que prepare um terreno para fazer alguma coisa e que remova dali então o que a gente gosta de fazer quando vai construir as nossas casas. A gente arranca tudo para cultivar, a gente arranca tudo para construir a nossa casa. E Ossan começa a não querer arrancar folha nenhuma. Ela diz: "Mas essa eu não posso arrancar, porque essa tira a febre. Essa eu não posso arrancar, porque essa traz prosperidade. Essa eu não posso arrancar, porque essa traz alegria". Então, a cada planta que para os olhos que não conhecem é só um matinho que está ali, o San tem apreço a cada um desses, entendendo que na diversidade desse mundo vegetal tem uma potência que é favorecedora da vida humana. Então esse respeito profundo a tudo que existe, né, a todo o espaço mato, como a gente chama, ah, que ali tem coisas que a gente pode não conhecer, mas que certamente tem a sua razão de ser e traz uma luz especial ao mundo, né, contribui para uma vida entre todas e todos mais profícua. O que não quer dizer que não haja, eh, venenos, né. Na minha formação em farmacêutico, tem um dizer que diz que, enfim, clássico, né, na farmácia, que diz que a diferença que entre o remédio e o veneno é só a dose. Não há uma diferença ontológica, né. As substâncias que curam podem ser as substâncias que fazem mal. Então, é uma arte delicada, é preciso ter delicadeza e carinho nessa nossa aproximação com as plantas. É. Uma outra narrativa diz que Ossan, por esse apreço e esse profundo conhecimento das ervas, ganha a detenção desses poderes. As ervas, então, pertencem, as folhas pertencem, então, a Ossan. E os outros orixás ficam enciumados e querem também as suas folhas, querem também poder contar com a força das folhas, né, para abençoar seus filhos de santo, para cumprir os seus propósitos, etc. E Ossan não quer dividir esse poder, porque trata com respeito que acha que os outros não vão tratar, e Yansan, com seus ventos, espalha as folhas todas, invoca os ventos, que Ossan invoca os ventos e derruba a cabaça com as folhas que Ossan tinha escondido, né. Ah, então cada orixá toma para si as suas folhas. Essa narrativa nos diz que as folhas não são todas iguais. Tem folhas que são quentes, tem folhas que são frias, tem folhas que agem como o fogo, tem folhas leves como o ar, tem folhas úmidas e fluidas como as águas. E isso é uma forma, né, que o povo Iorubá narra, de mostrar que, da mesma forma que as divindades manifestam uma série de formas de manifestação no mundo, né, como a doçura e a sedução de Oxum, a coragem e a determinação de Ogum, a irreverência e
a subversão das ordens injustas que Exu traz ao mundo, né, as folhas também têm muitas propriedades distintas. E cada uma, então, se relaciona a um determinado elemento da natureza, né, e a um orixá, sendo consagradas assim, cada folha consagrada a um ou mais de um orixá. As misturas de folhas feitas nesse contexto são misturas que pretendem ah, harmonizar esses vários componentes para que o todo seja o remédio necessário para processar as curas e alcançar os objetivos de quem pede a ajuda, né, dos babaloçãs, né, daqueles que cuidam das ervas nesse contexto religioso, né. O conhecimento sobre as folhas, então, nas comunidades de terreiro, eles são transmitidos de geração a geração e são também aprendidos no fazer, no dia a dia do convívio, né. Então, com a prática, vai se aprendendo que essa erva é de um orixá, aquela erva é de outro, essa erva pode ter esse uso medicinal, e a gente vai no dia a dia, no convívio, aprendendo onde que a erva cresce, qual é a aparência dela. A primeira vez que a gente vai ter contato com as ervas é sempre muita dúvida: como é que eu reconheço a erva? Eu posso comprar seco, não posso? São muitos os caminhos que vão sendo trilhados quando a gente vai se aproximando das plantas. Agora já falei demais, vamos começar a explorar um pouco essas plantas sagradas no contexto umbandista para fazer o nosso banho e plantar o nosso vaso de 7 ervas. Eu vou começar aqui com a espada de São Jorge, né, a gente chama de espada de Ogum, Euê e da orixá, né. A espada de Ogum, essa plantinha aqui, ela é considerada uma planta, de terra, né, consagrada a Ogum, mas também tem uso ritualístico para para Iemanjá em algumas situações, né. É uma erva de proteção, é uma erva que traz essa força de Ogum, né, da iniciação, dos projetos novos, abertura de caminhos, né, da proteção. Muito comum você ver isso na porta da casa das pessoas, porque está se tentando trazer ali a proteção do Senhor das espadas, né, que abre os caminhos para aquele local. É uma erva considerada um pouco tóxica, então seus usos medicinais são bem restritos, embora possa haver alguns descritos na literatura. Não vou abordá-los aqui, porque eu não vou recomendar, porque é uma planta um pouco considerada um pouco tóxica. Essas plantas muito carnudas e um pouco leitosas, elas são urticantes, né. Quando a gente trabalha com a espada de Ogum no quinado de ervas, para fazer o macerado de ervas, às vezes dá uma coceirinha, mas isso não. Então, esse é um conselho que já fica. Qualquer preparado de ervas, se for especialmente preparados mais concentrados, que vocês vão ter contato, na forma de um banho, né, é sempre bom você pegar um pouquinho daquela substância e passar aqui na parte de dentro do braço e ver se você vai ter alguma alergia, alguma reação. Qualquer coisa que você não conheça e que você vá utilizar no seu corpo, né, é bom você entender como é que o teu corpo reage àquilo. Então, para você saber se você vai ter uma reação alérgica, se ela vai ser grande, não, faz isso, né. A espada de Ogum, então, ela é a primeira que está sendo falada aqui. Ela é muito conhecida, muito usada na Umbanda, pelos caboclos, muito usada, enfim, nos assentamentos de Ogum, né, em volta dos assentamentos de Ogum, na porta dos terreiros, na mão dos caboclos para abençoar seus filhos, para benzer seus filhos. Essa é uma primeira erva muito comum, bastante usada na no contexto religioso umbandista. Uma variação da espada de Ogum é a espada de Santa Bárbara, a gente chama de espada de Ançã, né, Euê da Oiá. Ela é muito parecida com a espada de Ogum, mas ela tem essa borda mais clara, essa borda amarelada em volta, né, consagrada principalmente a Oiá.
A Yansan, senhora dos ventos, das tempestades, pode ter usos semelhantes à da espada de Ogum, né, também utilizada, plantado na entrada dos locais, em banhos para Yansan, quando a gente precisa tomar uma boa decisão, né, a gente prepara banhos a partir dessa, porque Yansan não tem medo de agir quando uma decisão bem pensada é tomada, então a gente pede a ela para nos abençoar, para que a gente tome boas decisões na vida e tenha coragem de agir, né, tenha a iniciativa de agir quando uma decisão é tomada. Essa é a espada de Yansan. Mas quem vem agora? Quem vem agora das clássicas? Ah, essa eu acho que é a mais famosa de todas. Ai, caíram as espadas, eu busco já já. Essa é muito conhecida, a arruda. A arruda. A arruda é uma erva muito sagrada para nós, na Umbanda, e também nos candomblés Angola. Segundo a literatura, eu estudei também bastante, porque o mistério das folhas é um processo de aprendizado constante. A gente aprende com os nossos mais velhos, a gente aprende às vezes na escola, nos cursos, aprende na literatura e é algo que a gente vai buscando sempre. O universo vegetal é vasto demais para a gente achar que consegue ter todos os conhecimentos dele. Então, o José Flávio Pessoa de Barros, que tem um livro, fez a tese de doutorado dele sobre o uso de ervas no contexto Jejinagô, uso litúrgico e terapêutico de vegetais em casa de candomblé Jejinagô. Consultei esse livro aqui, eu acho que para vocês, tá aparecendo bonitinho. Eueorixá, ele diz que ela é considerada um interdito na maior parte das casas de santo dos candomblés Jejinagô, mas nos candomblés Angola e nas umbandas ela é uma erva bastante utilizada, bastante empregada. É uma erva quente, né? É uma erva que afasta para nós, né? Afasta energias negativas, desequilíbrios, né? As coisas que a gente não precisa na nossa vida, e a gente considera que ela atrai energias que a gente precisa, né? Ela limpa a gente, abrindo espaço para que algo melhor possa vir a surgir. Ela tem um cheiro bem ativo, bem potente, é uma erva clássica na Umbanda. Os pretos velhos e as pretas velhas gostam muito de benzer com a arruda. A arruda tem um caráter um pouquinho tóxico para uso interno, levemente, né? É considerado abortivo em grandes doses, então evita-se o chá de arruda, ah, se a pessoa não sabe se, enfim, que pode provocar hemorragias, etc. Mas ele, aqui uma receitinha que muito praticada aqui na minha casa, quando uma pessoa está com uma febre, um pouco de febre, tomar os galhos de arruda, colocar nas axilas e também na virilha aqui, né, nas dobrinhas do braço e da perna, para ajudar a baixar a temperatura. As folhas bem limpas, numa água bem pura, geladinha, né? Essa água de arruda não é a folha amassada, é só o galinho da arruda dentro d'água, pode ser usado para lavar os olhos, para qualquer afecção ocular, né? Então, ter sol, conjuntivite, problemas de vista de modo geral, algum arranhão que deu na vista, esse lavar os olhos com a água da arruda também ajuda muito. Então, aqui um exemplo de usos medicinais dessa planta tão sagrada para a gente. Um cheiro muito agradável. Considera-se que usar um galinho de arruda atrás da orelha, né, afasta a má sorte, né? E é um ritual propiciador também. Protege a pessoa que está fazendo isso, né? É muito comum ver, às vezes, pessoas usando galinho de arruda atrás da orelha. Outra erva. Cadê você? Fugiu. Tá bem aqui na minha frente, ó, gritando comigo. Essa é a guiné, gente. A guiné é uma erva nativa do Brasil, tá? Nativa das Américas. Tem esse nome que no processo de escravização
do povo preto, né. As pessoas tiveram contato com a Guiné e ela volta para a África, né, e se descobrem muitos usos que já eram tradicionais em território aqui, nesse chão, e ela ganha esse batismo, mas é uma erva brasileira, tá. A Guiné tem alguns usos medicinais, mas também é considerada uma planta ligeiramente tóxica. Não vou me lembrar agora de cabeça usos medicinais da Guiné. A gente considera ela uma erva de limpeza, principalmente, né. Quando a pessoa está se sentindo muito carregada, muito enfraquecida, um banho de Guiné a gente considera que limpa muito, né. Ela tem muitos nomes. A arruda é uma erva que não dá muita dúvida. As espadas de Ogum e de Santa Bárbara, né, de Jansan, de Ogum e de Jansan também não dão muita dúvida, mas tem muitas ervas que têm nomes diferentes, né, para a mesma erva, e às vezes o mesmo nome para muitas ervas. A Guiné é um exemplo de uma mesma planta que tem muitos nomes. No contexto afro-religioso, todo mundo chama de Guiné, mas às vezes chama de Guiné piu-piu, e tem uma história que ela era conhecida também como a Mansa Senhor, porque, até o século XIX, começo do do século XX, a raiz da Guiné tinha usos medicinais, muitos usos medicinais, e tem um caráter levemente hipoglicemiante. Então dizia-se que as negras cativas, submetidas a uma situação de exploração e de violência mesmo, usavam pequenas doses da Guiné para deixar os senhores mais mansos, né, para deixar os senhores mais mansos e exercer também uma certa retribuição daquela daquela violência sofrida, né. Então ganha esse apelido de a Mansa Senhor, né, levando a intoxicações também. Então a gente toma cuidado com o uso da Guiné, mas o uso é um uso sagrado, está presente em várias garrafadas usadas pelo Brasil em pequenas doses, né, hã, garrafadas para uma série de finalidades, religiosas e não religiosas, como planta medicinal, mas sempre em pequenas doses devido a esse caráter, hipoglicemiante de uma de suas substâncias que a longo prazo pode provocar danos, né. Ela tem essas folhinhas, é bastante aromática e tem esse pendão característico aqui com flores brancas, tá. É chamado de Guiné, Amansa Senhor, Caã, também são nomes da planta. A gente usa muito na Umbanda. Um exemplo, né, se a Guiné é o exemplo de uma planta com muitos nomes, aqui a gente tem uma outra que também é muito sagrada na Umbanda, que é o mesmo nome para várias plantas diferentes, que é a alfazema. A alfazema tem muitas plantas diferentes que se chamam de alfazema, no Brasil. Essa alfazema aqui, bem parecida com a lavanda, mas não é a mesma coisa. A lavanda tem as folhas pequenas, desse parecidas com essas, mas com as bordas crenadas, ela é toda serrilhadinha em volta, né. E a alfazema não. Essa alfazema, se não me engano, é de origem mediterrânea, né. Essa é a mais comumente utilizada naqueles perfumes que se vendem por aí, né, essas águas de cheiro na farmácia, esse tipo de lavanda aqui. Esqueci da hã, o nome científico dela. Mas tem várias outras. Tem uma planta aqui em Minas Gerais, se chama de rosmarinho, que também é chamada de lavanda do Brasil, né. E a gente aqui em casa chama essa planta aqui de lavanda, é a Aloysia gratíssima, essa eu aprendi o nome científico. A gente usa essa. Eu já ouvi uma pessoa chamando essa erva aqui de erva de caboclo, a gente chama outra coisa de erva de caboclo. Essa Aloysia gratíssima. Mas todas elas têm um aroma adocicado e mentolado. O que é interessante nos estudos que eu fui fazendo para preparar essa oficina,
é que embora várias plantas ganhem esse nome de lavanda, no contexto religioso afro-brasileiro, todas essas diferentes espécies vegetais, elas têm essa característica muito aromática, mentolado adocicado, e são considerados ervas calmantes, ervas heró, ervas de trazer tranquilidade, trazer paz, né, trazer esse equilíbrio de mais serenidade, sendo consagradas, embora sejam muitas plantas diferentes, todas elas a Oxum e a Oxalá, né. Orixás mais da docilidade, da paz, da calma, da harmonia. Então, hoje a gente essa é uma das ervas que vão entrar no nosso banho. Mais uma erva sagrada aqui, o alecrim, esse muito conhecido, né, ele tem tanto uso medicinal quanto uso, culinário. Alecrim que a gente usa para temperar peixes, temperar carnes, com batatas assadas ao forno, enfim, ele entra na nossa culinária, né, é uma erva também considerada heró, mas é, portanto, calmante, né, mas ela é considerada uma erva vitalizante, né. O alecrim eu gosto de na minha memória, sempre que eu lembro dele, para mim é a erva da alegria, né, traz tem um aroma também um pouco mentolado, amadeirado, né, e traz, uma leveza, né. É considerado uma bebida, quando preparado na forma de chás, vitalizante, portanto estimulante, devendo evitar consumo desses chás de alecrim no período noturno para não atrapalhar o sono, né. Pela manhã, pessoas que querem diminuir o consumo de café podem fazer chá de alecrim, sempre em doses pequenas, gente, nenhuma erva a gente deve usar doses muito grandes, porque a gente não sabe os efeitos acumulados que elas podem ter, né. São ervas com muita resina, com muita eu chamo de resina, como popularmente se conhece, você passa a mão, você sente a oleosidade dela. Ervas com muito óleo essencial, se consumidas em grandes quantidades, esses óleos podem depositar nos rins e trazer algumas complicações renais. Então, tudo a gente tem que usar na justa medida, né. É uma erva aromática, ela é usada em chás, na sua forma verde ou na forma seca, e também na sua forma seca utilizada para fumigação. Uma coisa importante de destacar aqui, aproveitando que o alecrim trouxe isso para a gente, que as ervas são usadas de muitas formas, podem ser usadas de muitas formas diferentes, tá. Eu falei já aqui sobre banhos, né, mas a fumigação também, o famoso defumador, né, em que você queima essas ervas sobre um carvão em brasa, e essa fumaça que libera esses aromas, né, esses óleos essenciais, vai liberando a própria fumaça da queima da planta, entende-se que isso limpa os ambientes, né, limpa e perfuma os ambientes, ou seja, limpa e atrai uma energia melhor para os ambientes onde se faz a defumação. O alecrim é uma erva, quando seca, pode ser usada também em defumação. O guiné e a arruda, que eu falei antes, também, elas secas podem ser usadas em defumação. A alfazema também. Aproveitando para falar da alfazema, uma outra planta que se chama de alfazema também, é essa aqui, tá sequinha, é a sementinha da lavanda. A lavanda também é chamada muitas vezes de alfazema, tem essas bolinhas, assim. Uma característica de uma erva que foi bem seca, é que ela tem a cor, ela vai para um verde acinzentado, ou no caso aqui, as flores da lavanda são lilazes, então ela teria que ir para um lilás acinzentado. Quanto mais perde o cheiro, da planta, quanto mais para o castanho ou para o marrom tá a secagem da folha, é porque não é uma secagem de tão boa qualidade. Então você sempre tem que conseguir enxergar um tom, o verde está ali por trás daquele castanho da folha seca, né. Você tem que reconhecer, se ela ficar um marrom escuro, é porque a erva não foi bem seca, ela não deve ser usada. Aqui a gente tem uma espinheira santa, só para dar um exemplo de uma folha que foi bem seca,
Não sei se vai pegar. Boto nos vidrinhos, forma de conservar a erva seca, depois que ela está sequinha, vidrinho limpo, hermeticamente fechado e bem seco, para preservar, tá vendo? É. Quanto mais parecido com isso aqui, você consegue ver o verdinho da folha, é porque a erva foi seca. Então, na preparação de chás e banhos fervidos, as ervas secas são usadas. A erva verde a gente evita usar para banho fervido, né? A gente não gosta de, não se cozinha erva só para fazer comida. Para uso medicinal e para uso litúrgico, a gente no máximo joga água quente por cima das ervas numa vasilha que não seja de metal, de preferência um recipiente de louça, ou de barro, ou de ágata, né? Aquele que é ferro esmaltado, né? Esse material esmaltado, que são coisas, são vasilhas, né? Utensílios mais inertes, não vão oxidar a planta que está ali dentro, o sumo da planta que está ali dentro. Bom, seguindo na lista das ervas sagradas na Umbanda, temos aqui o manjericão. Manjericão, que também é uma erva de muita alegria, alivia muito, né, o coração da gente. De uso culinário bastante conhecido, bastante propagado, né? O manjericão tem um aroma que lembra outras especiarias. Esse é o manjericão da folha miúda. Também tem o manjericão roxo e o manjericão da folha maior, o manjericão largo. São espécies diferentes, mas são parentes, né? E têm propriedades medicinais parecidas. O manjericão e o alecrim é uma erva vitalizante, mas também é utilizado para melhorar problemas intestinais, estomacais, né? Considerados ervas digestivas que melhoram a digestibilidade dos alimentos. Daí o seu uso culinário poder também ser propiciador de uma melhor digestão. Manjericão, aqui. O boldo, essa erva chamada de tapete de Oxalá. Essa é uma erva muito conhecida, fácil de cultivar, fácil de propagar. Estou sendo atacado por algumas formiguinhas aqui. Não tem nada não, estou no jardim, né? No espaço do mato, então tem que conviver com os bichinhos. O boldo, Euebabá, né? Que é o nome da folha, folha do pai, folha de babá, folha de Oxalá. Ela é essa folha macia, com os pelinhos, assim, tem uma penugem no boldo, uma folha bem macia. É uma erva de muita harmonização, muita harmonização. Na Umbanda a gente chama isso de tapete de Oxalá. Então, é uma erva que traz paz, traz calma, traz tranquilidade para quem o usa. Tem um uso medicinal bastante clássico, o sumo da folha ou o chá do boldo como funções hepatoprotetoras, né, protegendo o fígado, ajudando aquela digestão difícil, quando a pessoa está passando mal porque comeu muita gordura ou algo assim, até como grande curador de ressacas por aí afora, né? O chazinho de boldo, cuidando da digestão de todos nós, né? Há muito tempo. É uma planta muito fácil de propagar, de galho, galinho quebradinho assim, dentro d'água, daqui a pouco está soltando raiz, às vezes nem precisa. Só de enfiar na terra ele já brota, vai regando. E é uma planta muito sagrada para nós. A gente usa em muitos banhos. Em muitos banhos. Né? Banhos para múltiplas finalidades, entra uma folhinha de boldo, porque ele tem esse caráter de pedir uma bênção de paz, que tudo que seja feito seja coberto de paz. Né? E também, quando a gente toma o banho, a nossa pele é um órgão que absorve muita coisa. Então, as substâncias que estão aqui no boldo, né, elas também podem ser absorvidas pela pele, como de todas as plantas, e tem um efeito sistêmico. Né? Então, a gente acredita que um banho do boldo também vai ajudar a gente a digerir melhor a vida, né? E ter, portanto, mais tranquilidade para vivê-la. Vou botar o boldo aqui que ele vai entrar no nosso banho de esperança. Essas as 7 ervas mais utilizadas na Umbanda, tá?
pelos motivos que eu fui falando, são ervas muito conhecidas, eu não existem milhares de ervas com muitos usos, então eu não tinha como fazer uma lista muito longa, resolvi falar dessas, né, são 7 ervas. Falei: "Meu pai", perguntei a meu pai de santo e ele me falou: "Fala sobre essas, meu filho, que essas ervas são muito importantes para nós". E outras 7 ervas que são bastante importantes na no uso popular, né, uso popular mais do que consagrado, é o vaso de 7 ervas, que trata-se de uma outra forma de utilizar os vegetais. Não na forma de banhos, nem de chás, nem de fumigação, que é o defumador, mas de cultivar a planta com uma intenção terapêutica, né, de cuidar do nosso ambiente, de ter essa relação da planta viva na nossa casa, na nossa vida, sendo cultivada e pedindo à planta que nos proteja, né. Então eu vou fazer aqui um vaso de 7 ervas junto com vocês, vão entrar várias dessas que eu falei, nem todas, no vaso de 7 ervas mais clássico, super comum por aí. Só um segundinho que a espada de Ogum tentou fugir. Vou buscá-la. Vem cá. Nesse último ano, a gente está vivendo uma situação muito complicada no nosso país, né? Época de pandemia. Esse já é o terceiro vaso de 7 ervas que eu planto. Plantei um para mim, ano passado, debaixo dessa mesma amendoeira, onde eu estou sentado aqui agora, conversando com vocês. Tá aqui meu vasinho, depois eu mostro ele para vocês. Plantei um para minha mãe, para ela pôr na casa dela, e agora estou fazendo esse com vocês que eu vou acredito que eu vou presentear uma pessoa muito querida que me ajudou a pensar essa oficina, me deu várias dicas, né, a bióloga, e acho que vai ser presente, porque uma coisa eu vou dizer para vocês que também é uma forma da gente encarar a vida na Umbanda, a gente aprende fazendo, a gente não faz nada só por fazer para demonstrar. Então hoje, antes de fazer essa oficina, eu pedi minhas licenças, fiz um agrado para o Ossan pedindo bênção, pedi bênção, fiz minhas orações, porque essas plantas, elas são seres vivos, então eu não ia arrancar uma folha só para mostrar. Então o banho que eu vou fazer junto com vocês, eu vou tomar, e o vaso que eu vou fazer junto com vocês, ele vai ter uma finalidade, vai ter um destino, porque a gente aprende fazendo, a gente ensina fazendo, tá. Então, já falei de muitas ervas, vou aproveitar para falar das que faltam, enquanto vão plantando. Plantar um vasinho de planta, você escolhe, eu gosto muito de vaso de barro, substância natural, o barro respira, é mais fácil de manter o equilíbrio, né, das regas, porque vaso de plástico, às vezes a planta por cima está seca, lá no fundo está muito úmida, você mata a sua plantinha afogada, não faça isso. Já fiz muito, já fiz muito. Hoje em dia estou tentando aprender a não ser um afogador de plantas, já que tenho tanto respeito por elas e tanto amor, estou me dedicando a tentar aprender esse convívio, né? De qual é a planta que eu tenho boa mão, qual é a planta que eu não tenho, qual é a planta que eu tenho que aprender ainda a me relacionar. E essa é uma delas. Eu gosto de vaso de barro, porque o vaso de barro, por respirar, acaba drenando melhor, né? Transpira, então não acumula tanta água. É mais fácil você regular a rega da sua planta pela quantidade de água que você dá para ela do que pela quantidade de água que ela tem que perder sozinha, né? Então eu gosto muito dos vasos de barro. Eles só não são muito recomendados para plantas que gostam de muita água, porque aí a chance dela ficar seca, e para quem viaja muito, deixa as plantas sozinhas, sem rega, as bichinhas ficam tristes. Então, vaso de barro, se você não tem hábito de prestar atenção nas suas plantas, e diferente de mim que plantava, matava as minhas afogadas, você mata elas de sede, aí é melhor não. Tá? Para mim, no caso, é melhor de barro. Então, uma camada de drenagem, por enquanto nada místico, bem prático, pensando no bem-estar das minhas plantinhas, ou das plantinhas de quem vai receber o presente. Opa. Fiz uma camada de drenagem com aquela argilazinha expandida, pode ser caquinho de
próprio vaso de barro, pode ser pedra de brita, só não pode tampar o dreno, tem que prestar atenção se não vai cair nenhuma pedra no furinho do vaso, para ele não ficar entupido, né? Agora eu estou jogando areia, vocês não conseguiram ver, mas eu joguei uma boa camada de areia aqui, porque a areia também ela evita que esses espacinhos da camada de drenagem lá de baixo sejam entupidos pela terra preta, que é mais argilosa, né? E que às vezes vai formando grumos que não deixa a água passar. A areia, ela filtra bem, ela não costuma compactar tanto. A areia lavada, tá? Não pode ser areia de praia, porque a areia de praia é salgada e o sal vai matar as suas plantinhas. Então, areia lavada é sempre bom. Aprendi comprando areia lavada com uma pessoa que cultivava plantas, que ela recomendava levar a areia para casa, botar num balde, jogar água fervendo, para você dar uma limpada na areia. Você não sabe de onde ela foi, de onde ela veio, se pode ter algum euminto, algum, enfim, né, algum parasito que possa prejudicar depois a qualidade da, né, atacar a raiz da sua planta. São essas areias usadas em obra, tá? Então, areia lavada lá no fundo, uma boa camada de drenagem. Tá? 1/3 do vaso, basicamente, já foi aqui, só nessa camada de drenagem. Eu prefiro fazer uma camada de drenagem grande, porque eu tenho o hábito de molhar demais as plantas. Agora vamos para a parte mais mística, né, do vaso. Eu gosto de botar 3 pedras de carvão no fundo do vaso. O carvão sustenta um pouco de umidade, então vai evitar que fique seca demais, e dizem as criadoras de planta que é um pouquinho antifúngico, então vai proteger a plantinha. Para nós aqui, esse carvão que vai enterrado no fundo do vaso, ele está aqui para chupar qualquer energia negativa. E vão as 3 pedrinhas de carvão lá no fundo por cima da areia. Vou tentar mostrar para vocês como é que ficou aqui. Por cima da areia. Coloquei lá. Porque já que é um vaso de proteção, esse vaso de 7 ervas é um vaso de proteção, a tendência é que elas atendam o seu pedido e realmente façam o melhor delas para proteger vocês, né? E fazer o melhor delas significa, às vezes, pegar a carguinha que está passando ali pelo ambiente. Então é bom ter esse carvãozinho já por cima da própria areia, que também é um ótimo local para descarregar, né, puxando qualquer negatividade que venha entrar em contato ali. E aí agora botar uma camadinha de terra preta. Enquanto eu vou colocando, eu vou falar das 2 últimas ervas que não eram as 7 mais usadas na Umbanda, mas que entram na composição dos vasos de 7 ervas mais clássicos que temos por aí, que é uma planta muito conhecida, o Comigo Ninguém Pode. Também acredito ser espécie nativa, ou então suas variantes são nativas. É o mesmo nome para muitas plantas diferentes. Tem vários tipos de Comigo Ninguém Pode. Esse aqui é uma muda daqui de casa mesmo, né? As primeiras mudas plantadas aqui em casa, numa parte do terreno que costuma alagar, então ele gosta disso, né? É uma planta de meia sombra, porque nasce no meio da floresta. Então tem que pegar sol, mas não pode ser um sol a pino, senão ela vai exigir mais água, uma quantidade maior de água para viver bem, né? Esse aqui ele tem o galinho mais branquinho e não tem tantas pintas, né? Tem outros Comigo Ninguém Pode que a folha é mais pintada, é uma variedade enorme. São consideradas ervas de muita proteção, consagradas a Exu, segundo alguns, a Orunmilá, segundo outros. Comigo Ninguém Pode, ela é uma planta que tem uma toxicidade. Ela tem dentro das célulazinhas das folhas uma organela dessa célula, que eu esqueci o nome, fui ensinado, mas esqueci o nome, com uns cristalzinhos em formatinho de agulha, bem micro, né? Microcristalzinhos de uma substância. E quando a gente quebra a folha, esses cristalzinhos são liberados e furam microscopicamente a gente. Por isso que ela é muito urticante.
então não pode ser ingerida, ela não tem uso interno de jeito nenhum, e o seu uso em banhos ou algo assim deve ser feito com muita cautela, só em caso de realmente ter uma recomendação expressa, ou seja, não façam, né. É melhor usada como erva, para proteger sua casa, entra na composição do seu vaso de 7 ervas. O Comigo Ninguém Pode, então o primeiro que eu vou plantar aqui num cantinho, o Comigo Ninguém Pode, do lado da espada de São Jorge, são as ervas maiores e que têm crescimento de caule subterrâneo, então eu boto elas no canto, porque senão elas tomam conta do vaso inteiro, não deixam as outras plantas crescer, né. Façam uma distribuição aí harmônica do vaso de vocês. Infelizmente vocês não estão vendo, né. Será que eu abaixo a câmera agora? Não sei. Vamos continuar falando. Eu vou plantar todas aquelas ervinhas aqui, né. Quais são as ervas que entram nesse vaso? O Comigo Ninguém Pode, né, a espada de São Jorge, a guiné, o manjericão, a arruda, o alecrim e a pimenteira. Pimenteira, preferência pimenta malagueta. Essa aqui, quando eu fui adquirir, me disseram que era dedo de moça, mas não é não, isso é malagueta, muito pequenininha para ser dedo de moça. Pimenteira. Todas a família das pimentas são consideradas plantas muito, muito, muito quentes. Então evita-se o cultivo de pimentas nas áreas sociais da casa. Você coloca ela nas áreas de passagem ou na cozinha. Então na porta, no corredor de entrada ou na cozinha para trazer prosperidade. Dentro de casa, na sala, etc., não é muito bom ter pimenteira, porque se considera que quando esquenta demais as relações, pode dar conflito. A gente não quer briga dentro de casa. Então a gente usa a pimenta com cautela. Vou escolher uma arrudinha para plantar aqui, bem bonita. O que torna a pimenta é uma erva de Exu também, né? Então, bastante quente. O que torna a pimenta essa picância, né, é a capsaicina. Estuda-se hoje uma série de propriedades medicinais dessa capsaicina, dessa pimenta. Eu particularmente considero uma erva que traz alegria. Não consigo comer pimenta sem sentir uma alegria profunda. Mesmo quando arde, a gente chora, lacrimeja, a gente fica alegre, né. Então nessa composição clássica do vaso de 7 ervas, a gente tem ervas quentes, como a arruda e a pimenta, né, ervas chamadas de ervas gum, ervas quentes, ervas de excitação, e ervas heró, ervas de calma, né, ervas de tranquilidade, como o manjericão, o alecrim e a guiné. Vou terminar aqui a composição do vaso para mostrar para vocês. A gente arruma e façam isso, veja, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, mas eu estou pedindo que todas essas coisas que eu explico a vocês, né, essa conversa está funcionando para mim como uma oração, como um pedido, né, para que haja paz no ambiente onde esse vaso for colocado, para que haja proteção. É costume colocar esse vaso, na porta dos estabelecimentos, das casas, pedindo que esse conjunto de folhas sagradas, né, cada uma trazendo a sua contribuição, cada uma trazendo o seu axé para esse vaso, né, como as nossas famílias, como as nossas os nossos projetos, os nossos empreendimentos são feitos de muitas coisas diferentes, né. Então a gente pede que a proteção das ervas, que a proteção e o caráter transformador das energias que a arruda tem, que toda a magia e o mistério da guiné, que toda a alegria do alecrim, sejam trazidos para o nosso convívio,
que a gente possa aprender com o convívio com essas ervas, que elas venham trazer, enfim, acrescentar à nossa vida, e que a gente vai olhar para elas e que a gente vai aprender com elas, né, e elas vão ensinando também, protegendo a gente e ensinando um caminho melhor de vida para todos nós. Agora vejo o vasinho que ficou aqui. Fui fazendo, só falando, vocês não estavam vendo. Aqui está a minha composiçãozinha do vaso de 7 ervas, para mostrar para vocês todos. Bom, e estamos chegando aqui ao fim da oficina. Espero que eu tenha falado. Enfim, estudei tanto, mas na hora a gente vai falando o que vem ao coração, né? Porque é isso. É uma primeira, espero que em outras oportunidades a gente aprofunde. O que fica aqui é que planta é coisa que a gente começa a estudar, mas a gente não termina nunca. Eu espero poder ter contribuído com vocês, de levar um pouco do meu amor pelas plantinhas, da minha, do meu carinho por esse contato. Nesse último ano eu tive muito contato com planta, porque foi algo que, enfim, ajudou a manter a saúde, né? Nesse meu último ano. Tomei muito chá, fiz muito banho, plantei muito, colhi um bocado, tentei aprender, olhei os meus limites também do que eu consegui e não consegui, tá tudo bem. Algumas plantas morreram, outras viveram, e a gente vai seguindo. E gostaria de compartilhar um pouco disso, desse gosto pela atração da planta. Tenho cada vez estudado mais e está me fazendo muito bem na minha vida. Mostrar para vocês o vaso que eu plantei antes, não foram exatamente com essas ervas que eu usei hoje, na composição do vaso que eu já tinha feito. Não entrou pimenta, não entrou manjericão, porque eu não tenho uma mão muito boa para manjericão, não. Então, eu coloquei o elevante no lugar do manjericão, no lugar da pimenta, eu botei a mirra, que é uma erva muito aromática que também usa para fazer defumação. Você vê que o Comigo Ninguém Pode que eu usei tá pequenininho aqui, ó. Não deu muito certo. E a arruda morreu. Não tem problema. Não é que não deu muito certo, né? Cumpri o papel que tinha que cumprir. O vaso é vivo. A espécie que se adaptar contigo vai ficar. A que não se adaptar, cumpriu o papel dela, te ajudou, a gente honra. A gente pode refazer, mas pode aceitar que é vivo, né? O alecrim está enorme, a espada de São Jorge está enorme, e assim é a vida. Assim é a vida. Vou me despedindo de vocês devagarzinho, fazendo aqui a última composição da nossa oficina, antes dos agradecimentos. Pedi a meu pai, Luiz Domulu, que me recomendasse. Eu falei, meu pai, vou fazer uma oficina. Não queria que fosse só uma aula sobre planta, queria deixar para as pessoas algo que elas pudessem usar nas suas vidas. E nesses momentos, meu pai, queria um banho de esperança. O que eu recomendo para um banho de esperança? Ele falou, meu filho, 3 das nossas ervas sagradas. Foi a alfazema, para trazer harmonia para as pessoas, para trazer uma erva calmante. Aqui a gente está usando a alfazema que eu estou usando, a aloísia gratíssima, né? É o que a gente chama de alfazema aqui em casa, que a gente usa. Ela é muito aromática. Eu vou tirar as folhinhas e vou quinar com as mãos. O boldo, falei do boldo para vocês. Então, pedindo paz, pedindo harmonia. Agora o sol está começando a bater aqui, não é a melhor localidade para se fazer um banho. Era bom um canto sossegado, à sombra, mas eu fui falando, o sol foi andando, a gente não segura a natureza. A gente vai aceitando que ela é. E a gente toma das plantas, eu lavei todas essas plantas, eu colhi essas plantas de manhã bem cedinho, de preferência antes do sol bater em cima delas. Para extrair o melhor que elas têm a dar.
e a aroeira, uma erva quente, uma erva de limpeza. Então, o banho que babá recomendou foi esse. Você pode usar as ervas secas, se for usar as ervas secas, coloca uma quantidade que as 3 ervas juntos caiba, assim, na palma da mão, não precisa ser mais que isso. Bota num vasilha de vidro ou algo assim, ferve uma água, põe ali, deixa esfriar, coa e se lava da cabeça para baixo. Se tiver erva fresca, como essas, né, tira os talos mais grossos para não machucar as mãos, acrescenta um pouco d'água, fugiu a água, acrescenta um pouco d'água, lembra com amor de cada uma dessas folhas que ali foi colocada, para que cada uma está ali, faz suas orações e esfrega suas ervinhas. Vai esfregando como quem lava a roupa, né. Diz que filho feito no santo devia fazer seus banhos sempre assim. Quem não passou por ritual de iniciação, talvez a preferência seja pelo banho com água quente. Você só pica as folhas, coloca numa vasilha e joga água quente por cima, deixa esfriar, coa. Também não joga essas folhinhas no lixo. Bota num vaso de planta para ela virar adubo da outra, joga no jardim para ela virar adubo para outra. Vai pedindo paz, vai pedindo harmonia. Tem que dizer para a planta, dizer para ela o carinho que você sente por ela. A gente canta, né? A macumba a gente canta para as nossas ervas, para que elas tragam o encantamento delas. Não basta ter um uso técnico da planta. Se a gente não diz, não reforça na hora o que a gente está fazendo com o poder da nossa oração, da nossa palavra, a coisa é só uma água verde. A gente quer mais do que isso. A gente quer um omiauê, uma água de folha, para a gente tomar banho depois. Eu vou tomar esse banho mais tarde, com certeza que nada que foi colocado aqui, nada que foi colhido vai ser jogado fora, que folha sagrada. É isso, minha gente, aqui meu banho já ficando pronto. Espero que tenha sido bom para vocês, que eu não tenha falado demais, que eu tenha conseguido, enfim, transmitir um gosto pela planta. Fica um convite, tá? Para se aproximar disso e trazer a bênção das folhas para a vida de cada um. Que meu Pai abençoe a todo mundo, Mãe Ossan nos abençoe, Pai Ossan nos abençoe. Agradeço a meu pai Luiz do Omulu pela, pela guiança, né, pelos conselhos, pela bênção. Bênção, minha mãe Nádia de Ossan. Agradeço também a Maria Celeste, a bióloga que eu falei a vocês, que vem me ensinado muito sobre plantas, que me deu muitas dicas sobre isso, né? A Fada da Horta, lá no Instagram, cultivadora de suculentas, né? Louca das suculentas. Então, ela tem me ensinado muito sobre esse olhar para a plantinha, por que eu matava minhas plantas todas afogadas, etc. Apesar de já ter contato com planta desde pequeno, né? Ajudando vovó a cuidar do jardim. Então, enfim, deixo aqui meus agradecimentos a todo mundo que me ajudou e me inspirou para fazer essa oficina com vocês, e agradeço ao Sérgio também, ao Festival de Oficinas Culturais. Tá? Muito obrigado, muito axé para todo mundo. Estamos aqui, vaso de 7 ervas pronto, banho de esperança pronto, apelido carinhoso desse banhinho que eu pedi a meu pai. E espero vê-las e vê-los todos e todes mais vezes, em outras oportunidades. Um beijo, até a próxima.